Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e estou de volta. Estava de férias, estou voltando agora e vamos voltar à nossa rotina de análises aqui diárias aqui pelo Spotify, no JC. Vou começar falando sobre um assunto que bombou agora no início desse ano, que foi a questão, no final do ano passado, no início desse ano, que foi a questão do concurso público para a Procuradoria do município, que acabou virando uma polêmica no Recife por causa da colocação de um aprovado. Um dos aprovados foi colocado, ganhou a vaga, apareceu uma vaga e ele foi colocado. Só que ele estava na posição 63. Era uma vaga para PCD e esse que foi colocado, ele estava na posição 63. E aquele que estava na primeira posição, aquele que realmente tinha direito, estava na primeira posição, foi excluído do jogo. Ele não seria chamado. E só foi chamado por causa de toda a polêmica que aconteceu com a denúncia que foi feita em relação a essa história. Só que essa história tem um monte de coincidência, umas coincidências absurdas, que são, por exemplo, a coincidência maior dessa história: o cara que estava na posição 63, ele assume o cargo, e o cara que estava na posição 1, na primeira posição, ele não assume. O da posição 63, ele por acaso, por coincidência, sei lá, ele é filho de um juiz. E esse juiz, por coincidência, assumiu o comando de uma vara que é exatamente a vara que investiga a Prefeitura do Recife, uma vara que investigava a Prefeitura do Recife. Por coincidência, esse juiz, ele em algumas horas, em poucas horas, ele assim que assumiu e recebeu esse processo, essa investigação, ele mandou parar a investigação contra a Prefeitura do Recife. E aí, por coincidência, o filho dele, que estava na posição 63, aparece uma vaga de PCD para a Procuradoria do município e ele arranja, ele tinha já um laudo colocando ele como PCD e ele ganha a vaga que tinha sido do primeiro, que tinha lá outra pessoa que estava para assumir. Então é algo assim cheio de coincidências, que virou uma polêmica muito grande nesses últimos dias e que está até para virar CPI, pode virar CPI. Tem a ideia, tem a proposta de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Vereadores, proposta pelos vereadores de oposição, para investigar o prefeito João Campos e essa movimentação esquisita, cheia de coincidências do concurso da Procuradoria. E aí o que é que acontece nesse ponto? Primeiro, o que é que a gente pode dizer aqui? Muita coisa já foi dita, tá? Muita coisa já foi dita, muita coisa já foi feita na imprensa, já se falou muito sobre o assunto, então não vou de novo explicar aqui os pormenores da questão. Mas é dizer o seguinte: primeiro, CPI é instrumento de oposição. Então nada mais natural do que a oposição querer fazer uma CPI. Tá? CPI é instrumento de oposição. Se essa mesma oposição estivesse no governo, não iria querer CPI. Mas, contra todo o senso comum, eu vou dizer uma coisa: qual é o problema de ter uma CPI? Se foi tudo legal, se não tem problema nenhum, qual é a questão? Qual é o problema de ter uma CPI? É isso que talvez o prefeito João Campos, em nome da transparência, em nome do respeito que ele tem e precisa ter pelas instituições republicanas, ele poderia muito bem liberar a base, que aliás ele tem grande maioria na Câmara de Vereadores, não teria problema nenhum, então, de ele liberar. Ele disse: não, deixa até a CPI, deixa esclarecer, porque aí a CPI morrendo por ali provaria que não tem nada de ilegal. Então não vejo qual é o problema. Se não tem nada de ilegal, se nada aconteceu fora dos trâmites republicanos naturais e esperados, então eu não vejo nenhum problema, não acredito que exista qualquer problema de ter uma CPI. CPI é mais política, é verdade, mas o prefeito João Campos tem uma maioria absurda, absoluta dentro da Câmara de Vereadores. Não vejo como isso poderia ser um grande problema. Esse é o primeiro ponto. O
O segundo ponto é que, e aí para mim é o ponto principal de toda essa questão e que precisa ser dito aqui, que é o seguinte: o prefeito João Campos, depois de muita pressão, ele resolveu, inclusive nacional, porque virou um assunto nacional isso, ele precisou fazer uma declaração. E na declaração que ele fez, ele disse que isso estava sendo utilizado como narrativa eleitoral, que não passava de narrativa eleitoral. Não justificou porque é que o sujeito que estava na posição 63 passou na frente daquele que liderava a lista, a fila. Não explicou nenhuma coincidência dessas que a gente colocou, mas ele disse apenas que ele tentou descredibilizar a denúncia, dizendo que era somente narrativa eleitoral. E deixa eu dizer uma coisa, é narrativa eleitoral, tá? É narrativa eleitoral também. É claro que existe um componente eleitoral, é claro que existe um componente político. Senhoras e senhores, o problema é que quando você se deixa ser colocado na vitrine das eleições, você não pode reclamar quando alguém trata você como um objeto dessa vitrine de eleições. Porque foi isso que aconteceu e é isso que vai acontecer sempre. Não adianta você dizer, você permitir que seus aliados digam que você é candidato a governador, que você está numa eleição, que antecipem uma eleição, como estão antecipando uma campanha eleitoral. Faz 2 anos que antecipam campanha eleitoral em Pernambuco. Faz 2 anos, mais de 2 anos, quase mais de 2 anos já, mas faz 2 anos, mais ou menos, que os aliados do prefeito João Campos e a própria equipe dele, pessoal que trabalha com ele dentro da prefeitura, nos bastidores, faz questão de dizer que ele é candidato ao governo de Pernambuco. Então estão antecipando a eleição há 2 anos. Então você antecipa uma eleição, mas quando alguém começa a agir com você como você sendo candidato e estando expondo você de forma eleitoral, você reclama, você não gosta, você diz que não pode. É mais ou menos como você aceitar todas as regras do jogo, entrar no jogo e depois reclamar que começou a perder, que as regras não são aquelas que você esperava, que as regras, você não concorda com as regras, depois de estar dentro do jogo. Então, isso é realmente algo que precisa ser dito ao prefeito João Campos. Ele foi colocado dentro da vitrine eleitoral. Ele se deixou colocar dentro da vitrine eleitoral. Então, ele não pode agora reclamar de narrativas eleitorais. Ele não pode agora reclamar que tudo, qualquer alfinete, e olha, isso não foi um alfinete, isso é algo muito sério, essas coincidências são muito esquisitas, muito estranhas, mas você não pode reclamar que toda vez que cai um alfinete, sim, vão utilizar isso como arma eleitoral. Qualquer coisa que acontecer na Prefeitura do Recife vai ser utilizado como narrativa eleitoral. Qualquer fala, qualquer frase, qualquer palavra dita pelo prefeito João Campos vai ser utilizada como narrativa eleitoral, porque ele quis assim e permitiu que fosse assim. Apesar de ele nunca ter assumido, nunca ter admitido que é candidato ao governo de Pernambuco, ele também nunca negou. Ele também fez questão de não negar e liberou, sim, nos bastidores, a equipe e os aliados para dizerem que ele é candidato em 2026. Então, você não pode antecipar um jogo e depois reclamar que o jogo está sendo antecipado. É isso. Vamos em frente. Esse é o JC para ouvir análise. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Tchau, tchau.